explicar. Timidez ou covardia, estupidez ou valentia vai ter se explicar. Diante de Deus não se esconde nada de bom ou de ruim. Deus sabe de cor a intenção dos homens, começo, meio e fim. Pois diante de seus olhos tudo é luz, como o sol do meio-dia. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Todos são de Deus, todo seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei, diante do Rei, diante do Rei. Quem faz da vida um faz de conta, só se engana e não se encontra. Porque fingir não é viver. Quem procura a liberdade nunca foge da verdade. Porque fugir não é viver. Diante de Deus não se esconde nada de bom ou de ruim. Deus sabe de cor a intenção dos homens, começo, meio e fim. Pois diante de seus olhos tudo é luz, como o sol do meio-dia. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Todos são de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei. São iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Todos hão de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei, diante do Rei, diante do Rei. Boa tarde, irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos reunimos mais uma vez para adorarmos o nome do nosso Deus. E, primeiramente, agradeço a Ele pela oportunidade bendita que nos é dado de podermos adentrar na sua presença. Também agradeço a você de podermos juntos adorarmos e servirmos ao Senhor. Gostaria de convidar você para que juntos leiamos o texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 15, que diz assim: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Gostaria de, nesse primeiro momento, convidar você para que possamos cantar o hino de número 110, Inário Presbiteriano, A Vida com Jesus. Logo após, nós iremos orar. Eu convidarei você para que você feche os seus olhos, fale com Deus e clame a Ele pelo perdão dos seus pecados, que assim clamarei a Deus também pelo perdão dos meus pecados. Porque, irmãos, como o texto mesmo diz, Ele é Deus que perdoa quando a Ele clamamos. Cantemos ao Senhor.
Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos seus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio às densas trevas que impedem meu andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda, e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti nesse instante, Senhor, para reconhecer as nossas faltas, os nossos pecados, e queremos Te pedir, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós. Nós nos achegamos a Ti, ó Deus, na pessoa de Jesus Cristo, certos de que o Senhor nos ouve, Deus, por intermédio dele. Sabemos, Senhor, como Tua palavra foi lida agora há pouco, que verdadeiramente o Senhor está com os olhos e ouvidos atentos para a oração que se faz ao Senhor. Por isso nós Te pedimos, tenha misericórdia de nós, perdoe-nos os atos errôneos que cometemos. E nós Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Nos ajude, ó Deus, para que possamos caminhar sempre na Tua presença, de forma onde é agradável a Ti. Nos ajude, em Cristo Jesus nós Te oramos e Te agradecemos pelo perdão. Amém. Vamos ler, meus irmãos, mais uma vez a palavra do Senhor? Salmo 66, que diz assim, os 4 primeiros versos. Aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Amém. Meus irmãos, vamos também adorar ao nosso Deus, cantando-lhe louvores, louvores que adoram a sua pessoa, louvores que exaltam ao Deus Todo-Poderoso.
Cantemos ao nosso Deus. Vamos cantar, irmãos, alguns louvores ao Senhor nosso Deus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Para sempre. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Amém. Vamos cantar ainda, irmãos, Jesus, a rocha eterna. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, e os poderes do inferno não puderam derrotar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo. Por nós veio morrer, mas a morte e o inferno não puderam derrubar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo.
por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Aleluia, toda glória e louvor, aleluia, a Jesus, nosso Senhor. Aleluia, toda glória e louvor, aleluia, a Jesus, nosso Senhor. Vamos finalizar esse nosso momento de louvor, irmãos, cantando Estás Assentado. Ao que está sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre,
Ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Aguarde a vinda de Cristo. Prepare-se, porque o Senhor Jesus vai vir buscar o seu povo, virá para buscar o seu povo. Então, prepare-se, esteja aguardando essa volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar agora, irmãos? Estamos chegando ao final da nossa série de mensagens. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nós, durante o mês de junho, tratamos sobre essa temática. Quando estávamos na nossa última aula promovida ali na universidade, com a nossa professora Juliana, ela trouxe um poema, o poema de Carlos Drummond de Andrade, tinha uma pedra no meio do caminho, e então pensamos sobre refletir durante esse mês de junho sobre essa temática. Então, nós, na nossa primeira mensagem, nós falamos que tinha uma pedra no meio do caminho de Jacó, uma pedra que ele transforma em travesseiro, e essa mesma pedra ele erige em altar ao Senhor. Na nossa segunda reflexão, nós falamos que tinha uma pedra no meio do caminho de Davi, o rei Davi, que é justamente o momento quando ele passa pelo rio, pelo ribeiro, né? Pega 5 pedras para enfrentar Golias. Na nossa terceira exposição, nós falamos que tinha uma pedra no meio do caminho de Moisés, e essa pedra é justamente no momento que ele recebe as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos. E hoje nós vamos finalizar justamente falando e demonstrando que se faz necessário observar que tem uma pedra no meio do caminho de extrema importância na nossa vida. E esta pedra, irmãos, e você que nos ouve, muitas vezes nós rejeitamos essa pedra, como o próprio texto que nós vamos ler fala. E o que é que devemos observar é que esta pedra, como Pedro na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 7, quando ele diz assim: portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. Meus irmãos, Pedro, o apóstolo Pedro, muito se diz que ele é considerado o primeiro homem que Jesus vai considerar que seria o alicerce da igreja cristã. Porém, o que é interessante nesse texto é que Pedro ele vai demonstrar que ele não é uma pedra importante, senão o seu Senhor Jesus Cristo. Porque Pedro vai começar nessa sua primeira epístola falando justamente daquele que é a principal pedra, a pedra angular, aquele que é o fundamento, aquele que sim é a pedra eleita e preciosa de Deus. E Pedro aqui, irmãos, vai justamente tentar enfatizar que uma vida com Cristo, uma vida com Deus, andando com Cristo, ela implica em uma vida de santificação, onde o homem, depois de se despir do velho homem e agora assumir uma nova roupagem, uma roupa providenciada pelo próprio Cristo, ele haverá justamente de caminhar em conformidade ao seu querer de Deus, querer de Cristo, que é santo, que é perfeito. O que se faz importante observar é que Pedro, então, a exortar, ele vai justamente dizer que 5 coisas precisam ser deixadas de lado para que então possamos ser aprovados por Deus, caminhar verdadeiramente como servos de Cristo. E aí Pedro então diz que essas 5 coisas são malícia, engano, fingimento, inveja e murmurações. Pedro vai tentar demonstrar
irmãos queridos, que todas as vezes que o homem, ele se aproxima do Cristo, e aí quando eu estou falando do homem, não um homem específico, mas aqueles que se aproximam do Cristo, eles prontamente, ao ouvirem as suas santas palavras e então passarem a seguir a este Cristo, eles deixarão de lado esse velho homem. Tudo então será abandonado, essa vida na carne, esta vida que é de dedicação a si mesmo. E então o nosso pensamento muda, nós somos agora mudados, transformados pelo Cristo, porque logo não sou eu quem vivo, não é você quem vive, mas é Cristo que passa a viver em você. Augustinho, o chamado Santo Augustinho, ele diz, falando, sobre essas questões, ele vai dizer que a malícia se deleita na dor do outro, a inveja definha com o bem do outro, o engano comunica duplicidade aos corações, e a hipocrisia à língua. Murmurações ferem o caráter do próximo. Vejam, irmãos, Pedro, ele quando começa nessa tratativa aqui, desse capítulo 2, nesse novo momento, dessa sua fala, dessa sua escrita, dessa sua carta, ele vai justamente tentar demonstrar que há um procedimento que precisa ser abandonado. E então eu queria poder refletir com você justamente sobre o fato dessas implicações da rocha eterna, como cantamos agora há pouco, a rocha, a principal pedra angular que é Cristo. Quais são as implicações dessa rocha na minha vida? Vejam, eu quero que você perceba, porque há implicações que nós podemos considerá-las tanto positivas quanto implicações negativas. E às vezes as pessoas não conseguem perceber por quê? Porque esta rocha que é Cristo, essa pedra angular, ela haverá de passar pela sua vida e pela minha vida. Mesmo que busquemos a Ele ou não façamos. Então Cristo passará pela sua vida e pela minha vida de qualquer forma. A grande questão é se nós estamos atentos a perceber justamente quando esta rocha que está passando pela nossa vida, ou então nós estamos passando ali pela rocha, se nós estamos atentos ao que ela quer falar à nossa vida, o que ela traz à nossa vida, qual é a implicação dela para nós. Então, vamos pensar sobre essas implicações da rocha, Jesus Cristo, na nossa vida. Meus irmãos, em primeiro lugar, a implicação que nós podemos observar é uma implicação de um desejo constante e um fervor, esse fervor, esse desejo constante de aprender mais sobre Deus. Mas esse aprendizado sobre Deus, sobre Cristo, não é um mero aprendizado formal, mas é este conhecimento dele, de conhecer, absorver esse conhecimento e então vivenciar aquilo que o Senhor Jesus nos fala. O apóstolo Pedro, ele começa falando aqui que se faz necessário que tenhamos um apetite voraz como uma criança que deseja, então, ter o leite espiritual, o seu leite materno, e aí ele faz essa relação, um leite espiritual, esse desejo constante de algo que nutre, algo que é bom para a minha vida, que me sustenta. E Pedro, meus irmãos, aqui ele vai justamente nos fazer refletir sobre o fato de que esse alimento a receber, esse alimento que receberemos, que teremos diante de nós, ele deve ser um alimento puro. E aí você pode me perguntar, mas como, pastor? Veja, meus irmãos, é um alimento que não pode, em hipótese alguma, ser diluído,
Esse alimento é o alimento que nós devemos constantemente desejar, porque nós estamos famintos. E este alimento que é justamente proveniente do próprio Deus, que vai sustentar-nos. Ele mesmo diz que encherá a nossa boca, encherei. É que nós devemos justamente perceber que esse alimento, ele precisa ser algo constante na minha vida. Ou será que você, ao se alimentar regularmente, e aí já estou dizendo regularmente, você só faz, você se alimentou hoje no domingo e agora só vai se alimentar mais uma vez no próximo domingo, é assim? Claro que não. Nós recorremos ao alimento, quer estejamos fazendo dieta ou não, mas recorremos ao alimento, porque sabemos que o alimento, ele nos nutre, o alimento, ele sustenta a nossa vida. E Pedro, então, ele vai justamente dizer que nós devemos ansiar esse alimento, buscar com fervor esse alimento. Mas aí é onde você deve perceber ou qual a implicação de Cristo na sua vida, se positivamente ou se negativamente, porque, irmãos, Pedro está falando aqui de um genuíno alimento. Ele não está falando de um alimento e se ele está falando de leite, ele está falando não de um leite diluído. E aí eu pergunto a você compra, quando você vai no mercado, ou você compra em outro lugar, você compra um leite que é diluído, uma fração de 80% leite e 20% água, ou 50% leite e 50% água, você compra esse leite? Claro que não, eu não compro. E vejam que é justamente nessa questão que nós temos que observar que se Cristo, ele vem para nutrir as nossas almas, se ele vem para nutrir a nossa vida positivamente, então Cristo, ele vai nutrir-nos de verdade, de fato, porque aquilo que ele vai lhe conceder, que ele vai me conceder, é o verdadeiro e genuíno alimento espiritual. Por isso que Pedro aqui, quando ele vai dizer que há uma pedra de tropeço, é porque, e aí pense negativamente, quando eu olho para a palavra de Deus, e então eu simplesmente não a quero, não quero esse alimento que ele faça parte da minha vida, mas quero que as pessoas fracionem ela para se aplicar a mim. É justamente nesse momento, irmãos, que muitas pessoas dizem se aproximar de Cristo, e ao se aproximar de Cristo, estas pessoas são muito semelhantes àquele jovem rico. Lembram? Quando ele se aproxima de Jesus, então ele diz: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz a ele: conhece os mandamentos? E ele: Senhor, muito tempo que eu já obedeço cada um daqueles mandamentos. E então Jesus vai e diz àquele jovem: pois vai, vende tudo o que tem, volta até mim, anda comigo. Aquele jovem, o texto vai dizer que ele sai dali extremamente frustrado, triste, porque ele era dono de muita coisa. Ele, meus irmãos, ele não tinha entendido verdadeiramente como deveria observar os mandamentos do Senhor. E se nós, quando alimentados pela palavra de Cristo, simplesmente preferimos um ensinamento enganoso, um ensinamento mesmo tentando ser pautado na Escritura, um ensinamento que tenta simplesmente dizer, até mesmo nas canções: você é precioso, você é tudo de Deus, você é a fraqueza de Deus, você é aquilo que Deus mais estima. Meus irmãos, isso nada mais é do que uma mensagem para encher, para inflar o seu ego. Isso é justamente um alimento espiritual diluído. E Pedro vai dizer que nós devemos ansiar pelo alimento espiritual genuíno, pela palavra de Deus, pela verdade que ela revela, que ela é a verdade.
A Escritura mesmo vai dizer: a tua palavra é a verdade. Por isso, meu irmão e minha irmã, não aceite imitações. Não aceite que lhe vendam gato por lebre. Não permita que diluam o Evangelho de Cristo, porque é justamente o que vai ser determinante para percebermos se somos sim pelo Senhor, né? Se aqueles que creem na pedra preciosa que é Cristo, se nós fazemos parte com Ele, temos parte com Ele, ou se nós somos aqueles que Pedro aqui vai considerar a pedra de tropeço, rocha de ofensa, porque no momento que Cristo é fracionado, o evangelho dele é fracionado, nós estamos tropeçando no próprio Cristo. Em segundo lugar, irmãos, o que devemos observar sobre o fato, né, dessa implicação de Cristo como a pedra angular, Cristo a rocha, né, ali na nossa vida, o que nós temos que observar é que se nós temos e observamos somente Cristo como Senhor da nossa vida. Pedro vai dizer aqui, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele é a pedra principal, a pedra angular. O que é interessante é que Cristo vai justamente, ou melhor, Pedro vai tentar demonstrar que nós, sim, também somos pedras vivas em Cristo. E então, meus irmãos, há justamente um pensamento de sermos um edifício espiritual. E esse edifício espiritual é justamente fazermos parte do corpo de Cristo, sermos a igreja de Cristo. Esse edifício unido, esse edifício, meus irmãos, que está alicerçado nessa pedra principal, que é Cristo. Não é um edifício independente, não somos aqueles que porventura vão dizer que eu vou viver sozinho, eu vou me relacionar comigo mesmo somente, eu vou ser para Deus servo de Cristo sozinho. Não, isso não é possível. Todos os verdadeiros servos de Cristo, eles pertencem uns aos outros. Paulo vai dizer que eu e você somos membros uns dos outros. Nós somos pedras de Deus. E Paulo também vai dizer que edifício de Deus sois vós. Pedro, então, meus irmãos, ele dá uma descrição completa de que Jesus é a pedra. Ele é a pedra viva, a pedra ressurreta, que ressuscita todos aqueles que nele estão. Isaías, verso 28, capítulo 28, verso 16, diz assim: por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Aqui, meus irmãos, Pedro estava justamente fazendo uma descrição do que Isaías 28:16 fala, Salmo 128, 22 também. O verdadeiro motivo que Pedro aqui então coloca é justamente que havia justamente uma recusa sobre a pessoa do Cristo. Vejam que quando Jesus, o Messias, se apresenta, prontamente ele é questionado pelos fariseus em todo o tempo. É tanto que na sua morte, eles ainda colocam, né, na inscrição, na placa, na inscrição, Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Jesus, né, de Nazaré,
Rei dos judeus. Pedro, então, meus irmãos, vai justamente aqui estabelecer e demonstrar que Cristo é aquele que sustenta-nos, é Ele que fundamenta-nos a vida, os pensamentos, o ser. Cristo disse que a igreja dele seria justamente edificada. Mateus capítulo 16, verso 18, edificada nele mesmo. E nós somos um edifício, nós somos pedras vivas desse edifício. E todas as vezes que alguém crê em Cristo, é mais uma pedra que é retirada lá da pedreira e então é considerada por Cristo. O pecado, então, aquela pedra, ela começa a ser justamente trabalhada e então ela é encimentada pela graça no edifício, o edifício de Deus. E aí você pode pensar, pastor, então você está falando de uma igreja paredes. Não, eu estou falando, irmãos, de uma igreja, aquela igreja que é a igreja de Cristo. Não estou falando dessas paredes levantadas, eu estou falando da igreja que há dentro de todos aqueles que em Cristo crê. Porém, essa igreja, ela só consegue de fato se completar à medida de que os crentes se relacionam uns com os outros. Irmãos, uma igreja aqui na terra, e talvez o mundo então observe e veja como um entulho. Mas essa igreja cresce a cada dia. E aí eu estou dizendo, não, mais uma vez, não estou falando desse edifício que aqui estou, por exemplo, gravando essa mensagem para você. Mas é uma igreja justamente aquela que tem o privilégio de ser a habitação de Deus através do Espírito Santo. É esta igreja. O mundo pode considerar uma velharia, uma ruína, um entulho. Porém, próprio Deus considera preciosa e eleita. Pedro, meus irmãos, ele tenta justamente demonstrar que nós somos casa espiritual. E vejam, se pensarmos mais uma vez, agora positivamente e negativamente sobre a presença de Deus, ou sobre as implicações, na verdade, de Cristo, da rocha, na nossa vida, como casa espiritual, o edifício espiritual, nós podemos justamente pensar o seguinte: aqueles que se refugiam em Jesus, aqueles que consideram-no verdadeiramente como Senhor de suas vidas, estes serão edificados pelo próprio Cristo. Estes estarão justamente com a presença do Espírito Santo nas suas vidas, enquanto que aqueles que negativamente não conseguem perceber da comunhão dos santos e dessa presença de Cristo se manifestando no relacionar interpessoal dos crentes, quando não conseguirem então perceber esse relacionamento e deste Messias fazendo-se presente, então é justamente onde há uma pedra de tropeço. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é justamente nesse momento onde poderemos acreditar ou acreditaremos que nós conseguiremos ser um edifício, casa espiritual, sozinhos. Mas isso não é verdadeiro, isso não é real. Por mais que as pessoas estão aí dizendo hoje que você pode ser igreja sozinho, você solitário, meus irmãos, isso não é verdadeiro, porque se eu desejo, se eu quero, se eu acredito que eu posso ser igreja solitário hoje aqui nesse mundo, então, por que na eternidade eu estarei lá
para juntos com meus irmãos estar desfrutando da doce presença de Cristo e então gozando de tudo que Ele vai oferecer. Não, eu não preciso disso. Então quer dizer que o céu será um lugar, né? Um céu para cada um, então. Será isso? Claro que não, meus irmãos. Assim como nós nos relacionamos aqui hoje, nós nos relacionaremos na eternidade. Só que com uma pequena diferença. Não sei se tão pequena assim. Mas eu não lhe machucarei mais. Eu não lhe ofenderei mais. Eu não lhe destratarei mais. Da mesma forma, eu não serei machucado pelas suas palavras, eu não serei mais ofendido por aquilo que você faça. Não, porque agora nós estaremos vivendo na plenitude desta vida, né, de comunidade, de igreja, de povo separado, remido pelo sangue de Cristo. E aí o pecado não mais terá poder sobre as nossas vidas. Então, desfrutaremos do melhor momento que podemos imaginar. E o melhor, irmãos, duas coisas. Na presença de Cristo, ali, gozando de tudo que o Senhor reserva para mim e para você, e também de estar junto com você, para ali desfrutar desse relacionamento perfeito agora, de irmãos que agora estarão desfrutando dessa agradável e doce presença de Cristo no nosso meio. Será maravilhoso, meu irmão, será maravilhoso, minha irmã. Ainda, meus irmãos, pensando dessas implicações de Cristo na nossa vida, dessa rocha eterna, Cristo, a pedra angular sobre as nossas vidas, é que Cristo, Ele, quando de fato está presente nas nossas vidas, nós entendemos e compreendemos o chamado de Deus para sermos sacerdotes. E aí você pode pensar, sacerdote, pastor? Quem é sacerdote? É o padre? É o pastor? Não, meus irmãos. Essa aqui é justamente uma doutrina que as igrejas reformadas compreendem, o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos aqueles que estão em Cristo estão sendo agora arregimentados e responsáveis são por anunciar o Evangelho de Cristo em todos os lugares. É justamente agora nesse momento que depois de sermos transformados pelo Cristo, Ele transformar o nosso caráter, transformar a nossa vida, e agora nos alicerçarmos nele, estarmos fundamentados nele, nós vamos anunciá-lo por onde quer que estejamos. Nós vamos agora, justamente, irmãos, anunciar e dizer ao mundo que eles precisam urgentemente se voltarem para Deus. Se faz necessário perceber que o mundo, ele olha para Deus, ele olha para o próprio Cristo como aquele que é considerado, ou é chamado por Pedro, como a pedra de tropeço, rocha de ofensa. Porque é justamente, irmãos, nesse momento da rejeição a Cristo, é justamente o mundo se afastando cada vez mais de produzir, de viver para a glória de Deus, e eles andam em direção contrária então. É justamente nesse momento desse anúncio, desta nossa fala, de dizer que se faz necessário de um arrependimento, de um quebrantamento de coração, de uma volta do homem para Deus. Porque percebam, meus irmãos, não é justamente na igreja, templo, aqui, ou esse lugar, essas paredes, que as pessoas haverão de vir e assim conhecer o Cristo. Não, é você e eu sairmos por todo mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura.
Somos agora os sacerdotes chamados pelo Senhor, vocacionados pelo Senhor, para então anunciar que o Senhor Jesus é aquele que transforma vidas, é aquele que perdoa pecados, é aquele em quem precisamos nos fundamentar, porque senão seremos contados como aqueles que rejeitaram a Ele. Aqueles que rejeitam a pedra angular, aqueles que simplesmente não colocam as suas vidas, não colocam as suas forças, não colocam o seu ser como sacrifícios agradáveis e espirituais diante do Senhor. Se faz necessário, meu irmão, minha irmã, que ao observarmos o que Cristo fez por nós, esta implicação dessa rocha eterna em mim, em você, e se você ainda não tem Cristo na sua vida, é esta implicação dele na sua vida também, que ele lhe chamará para anunciá-lo, onde quer que você vá. Por onde quer que você ande, Cristo estará com você e você o representará. Por isso que Pedro vai dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, esta é a implicação de Cristo em nós. Porque no momento que Cristo implica na minha vida positivamente, Ele me dá agora justamente essa diretriz e me faz agora povo de Deus, filho de Deus. Mas se eu tenho posso observar negativamente essa representação da pedra na minha vida, Cristo, essa representação, então você, e se assim também eu faço, Cristo, ele haverá justamente de apresentar-me diante de Deus, mas não para me justificar, mas para me condenar. Jesus vai justamente dizer isso, quando ele diz que aquele, ou na verdade é João que diz, né, lá no Evangelho, que aquele que crê em Jesus, esse já está perdoado, já está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Por isso, meu irmão, minha irmã, se faz necessário olharmos para Cristo, vê-lo como a pedra angular, fundamental para a minha vida, porque se eu creio nele, se eu ando com ele, eu serei contado entre o povo de Deus. E mais, serei responsável por anunciar. Eu tenho uma missão, anunciar o Cristo por onde quer que eu vá. E por último, meus irmãos, observando esse Cristo, a pedra angular, a rocha angular, nós temos que perceber o que no final dessa perícope aqui, do capítulo 2, que Pedro então trata. Então ele vai dizer no verso de número 10, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Por último, meus irmãos, Cristo, a pedra angular, a rocha, que os construtores rejeitaram, ele haverá justamente de estabelecer uma ligação entre o homem e Deus, e esta ligação é para sempre. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos que o homem sem Deus é inimigo de Deus. Então, o homem sem viver com Cristo, ele é inimigo de Deus. Porém, no momento que ele é transformado, vivificado, ressuscitado pelo Cristo, ele se torna amigo de Deus. Então, Pedro aqui, ele vai justamente
tentar demonstrar, ele vai definir que no momento que Cristo é observado, Cristo agora de fato é visto como aquele integrante da minha vida, Senhor da minha vida, eu que creio na pedra angular, né? Aquela que os construtores rejeitaram, então eu serei amigo de Deus. Então vejam, a implicação de Cristo na minha vida é justamente o fato de Ele agora me torna achegado de Deus. Ele me transforma agora num pertencente de Deus, de filho de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, Cristo, Ele é o tudo da minha vida. Ele é o fundamental da minha vida. Ele é a principal pedra angular. Ele é aquele que deve ter o destaque na sua vida, o destaque na minha vida. Cristo é justamente aquele que deve ser, aquele que deve brilhar em mim, aquele que deve brilhar na minha vida. Ele deve ser aquele justamente que eu reverencio, que eu me coloco diante dele. Porque é ele, é através dele que alcançamos misericórdia. É através dele que somos abençoados. É através dele, da principal pedra angular, Cristo, que então somos perdoados. Veja a implicação de Cristo na minha vida, meu irmão e minha irmã. E aí, como estávamos pensando positivamente, essa implicação de Cristo na minha vida vai justamente agora me levar para um outro patamar, porque agora sou perdoado, sou filho de Deus, sou agora sim considerado justificado pela fé. Porque então recebemos misericórdia de Deus. Antes inimigo de Deus, agora amigo de Deus. Pensando negativamente, meus irmãos, aqueles que olham para Cristo, rejeitam-no, que não têm por Senhor de suas vidas, então estes continuam inimigos de Deus. Amigos da carne, amigos de si mesmo, amigos dos prazeres, como o apóstolo Paulo diz. E então, o que receberão do próprio Deus é juízo. Receberão do próprio Deus condenação. Porque tiveram diante deles o Cristo, mas não o receberam. Tiveram diante deles aquele que vem trazer perdão, aquele que vem trazer graça, aquele que vem manifestar através do seu sacrifício a remissão dos nossos pecados, a remissão da nossa vida. Mas simplesmente demos-lhes as costas, rejeitamos o ungido de Deus, ferimos o ungido de Deus, matamos o ungido de Deus. Fomos pesados, a nossa vida é pesada e então fomos condenados. Mas se estamos em Cristo, a nossa vida é pesada. E não por causa dos nossos méritos somos perdoados, somos justificados. Não, mas por causa de Cristo. Precisamos voltar os nossos olhos, toda a nossa atenção para Cristo. Porque é somente nele, meus irmãos, que nós encontramos paz, somente nele encontramos vida, somente nele encontramos salvação, perdão. Somente em Jesus. Por isso, pense bem, reflita bem, como Cristo tem
implicado na sua vida? Quais são as implicações de Cristo na sua vida? Pedra preciosa, eleita, ou ele tem sido uma pedra rejeitada? Aquela que os construtores rejeitaram. Cristo está passando pela sua vida, mas como ele tem sido acolhido no nosso coração, na nossa vida, na nossa prática. Como? Tem uma pedra no meio do caminho, meus irmãos, mas como é que nós temos observado essa pedra? Tem o Cristo no meio do caminho. Como temos observado esse Cristo? Nós temos nos aproximado dele, caminhado, então, ouvindo a sua instrução e vivendo para ele? Ou será que temos simplesmente olhado de largo e passado e preferido, então, trilhar o nosso próprio caminho? Jesus disse que só existem dois caminhos. Um que leva à vida eterna e um que leva à perdição eterna. E o que vai ser determinante... E aí você pode justamente pensar que, meus irmãos, se pensarmos nesse caminho, nesses dois caminhos, e aí eu vou me atrever a pensar da seguinte forma: Cristo se apresenta e se mostra nesse caminho para salvação eterna, ele então é como pedra, se apresenta como pedra preciosa. Mas se pensarmos na perdição, no caminho da perdição, Cristo ali está sendo apresentado ou representado como a pedra que os construtores rejeitaram. Preferiram o mundo em detrimento do próprio Cristo. Por isso pense bem, reflita bem sobre sua vida e ande com Cristo. Viva para Ele, porque somente Ele é quem pode... ao agir, ou ao implicar positivamente na nossa vida, é somente Ele que pode transformar-nos, perdoar-nos e então levar a você e a mim para junto do Pai como filhos amigos de Deus. Gostaria de finalizar esse culto ao Senhor cantando uma música. E peço que você preste bastante atenção na letra dessa música, porque o que ela traz é real, é verdadeiro, essa mensagem. E logo após irei orar por você e impetrar a bênção sobre sua vida. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar, porém em vão, em caminhos que não trazem solução, só em Jesus a paz real você vai encontrar.
o seu amor pode experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vais gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vais gozar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Não tenha medo de ir a Cristo. Não tenha medo de se entregar de todo o seu coração a Jesus. Porque a todo aquele que se entrega, ele prontamente recebe, porque ele diz isso na sua palavra: aquele que o Pai enviar, ele jamais lançará fora. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Muito obrigado por mais uma vez podermos adentrar na Tua presença, de podermos adorar o Teu nome, de orar ao Senhor, cantar louvores. Muito obrigado, Deus. Também queremos Te pedir, Senhor, que Tu possas fazer-nos dia após dia crer que Jesus, a rocha eterna, Ele é o fundamento, Ele é o importante na nossa vida. Por isso, Senhor, faça-nos em todo o tempo confiar, crer, esperar em Jesus Cristo, nosso Senhor. E te peço também, ó Deus, todos aqueles que ainda estão com medo de se entregarem de todo o coração a Jesus, que eles possam, na força do Senhor, fazerem isso, para que eles possam então desfrutar de todos os benefícios que somente Jesus oferece, que somente em Jesus é possível ter o perdão, a ressurreição, a vida. Ó Senhor Deus, ajude a cada um que ainda assim não o fez. Nós te pedimos isso e desde já te agradecemos, porque o Senhor nos dá em Jesus vida eterna. Nós te louvamos e te adoramos hoje e sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Deus lhe abençoe. É muito bom ter você mais uma vez, conosco nesse nosso culto ao Senhor. E nós dizemos a você que se você desejar participar dos nossos momentos de culto, terças e sextas-feiras, nós temos ali feito o nosso culto através da plataforma Zoom. Se você deseja participar, como você pode participar ali ativamente? Você envia para mim um WhatsApp no número DDD 759-9120-2297 e eu encaminho para você o link das nossas reuniões, de nossos cultos de oração e de estudo bíblico, tá bom? Então, todas as terças e sextas-feiras a partir das 19 horas, tá bom? Então, cerca de 10 minutinhos antes de começarmos, eu já envio o link para você participar, tá bom? Também, meus irmãos, nós estamos esperando, aguardando essa pandemia, dar uma certa retraída de contaminações para que possamos voltar aos nossos cultos aqui presenciais. Claro que ao voltarmos aos nossos cultos presenciais, nós então tomaremos todas as medidas de segurança para que você possa vir ao templo, você possa vir à igreja, participar do culto e então ali sempre com álcool em gel, máscara, e nós sugerimos que você já venha com sua máscara de casa, mas com todas as seguranças, 2 metros de distância um dos outros. Nós só vamos lamentar porque nós não vamos poder dar aquele bom aperto de mão e abraçar você no final, mas
cultuaremos juntos presencialmente. Então, logo assim que a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso lançar um decreto permitindo que assim abramos as nossas igrejas, então faremos isso com toda a segurança, tá bom? No mais, Deus te abençoe, que o Senhor possa em todo o tempo andar com você ali e Cristo como rocha, fundamento na sua vida, você possa crescer dia após dia, tá bom? Também nós pedimos que você compartilhe essa mensagem para com outros e siga-nos nas redes sociais. A nossa igreja tem um Instagram, Segunda IPPA, também com esse mesmo nome, um perfil no Facebook e também um canal no YouTube, O canal no YouTube sou eu que administro, porque é justamente pastor José Wellington Pereira, tá bom? Então, Deus te abençoe, siga-nos lá nas redes sociais, também espalhe aí as nossas redes, porque nós temos inclusive ali colocado uma meditação, quase que diariamente, uma meditação, um devocional do pastor Billy Graham. Então, nós estamos lendo esse devocionário do Billy Graham e aí você pode justamente acompanhar, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. A paz de Cristo para você, que nos acompanha, para todos vocês, e que o Senhor seja com vocês hoje e sempre.